Começa agora o podcast Convocados. Eu sou a Mariana Sampaio e esse é o Convocados Podcast. Hoje você vai ouvir um pouquinho mais sobre a minha experiência como missionária no Líbano. Eu servi em Beirute em 2018, de 2017 a 2018, e com certeza você ouviu sobre essa cidade nas notícias ultimamente, em que aconteceu uma explosão terrível no porto da capital do Líbano. E eu pude, infelizmente, com essa experiência, relembrar de muitas coisas que aconteceram comigo durante aquele período missionário. Eu estava estudando medicina na Argentina e parte da minha formação acadêmica era necessária um trabalho à comunidade. Então, eu tinha no coração o desejo de sair como missionária, orei, pedi a direção para Deus e fui falar com o meu professor, que era responsável pelos estágios fora da Argentina. Eu falei para ele que eu tinha um desejo muito grande de poder trabalhar com crianças, que é uma paixão que eu tenho. Ele falou: olha, Mari, tem 2 lugares que a gente tem um convênio, que tem bastante criança e que eu tenho certeza que você vai poder trabalhar muito e aprender bastante. Eu falei: então tá bom, quais são os 2 lugares? E ele me deu 2 opções: você tem Beirute ou então você vai para Filipinas. Aí eu perguntei para ele, falei: Benício, qual dos 2 é o mais difícil? E ele me respondeu: olha, Beirute é muito complicado. Falei: então é pra lá que eu vou. E desde então, no meio de 2017, aquele desejo de poder ir servir a comunidade, trabalhar com refugiados sírios, com bastante crianças, foi crescendo, mas eu tinha um pequeno empecilho. A minha família, talvez você já deva ter ouvido, é bem missionária. A minha irmã tinha acabado de sair uma viagem missionária para a Indonésia. O meu irmão estava na África servindo como missionário. E eu falei assim: eu não quero sobrecarregar os meus pais com o dinheiro da passagem, mais as doações que eu queria levar. Eu falei: Senhor, a gente vai fazer um acordo. Se realmente é da tua vontade que eu vá, o Senhor vai providenciar o dinheiro das passagens. Naquela época, as passagens custavam em torno de R$3.500 e de volta. E na minha cabeça eu falei: será que eu vou limitar a Deus pedindo para Ele só R$3.000? Eu vou pedir um pouco mais porque eu quero levar em doações para essas crianças. Eu falei: então, Senhor, me dá R$5.000. E essa foi a minha oração. Porque na minha conta, o que eu tinha era esse valor, de 3 centavos. Então eu falei para minha família que eu iria orar, fazer um jejum em especial para fazer arrecadação para o projeto, e comecei. Todo domingo eu orava jejuando, fiz muitos contatos, consegui vários doadores, pessoas que financiavam, mas Deus não ouviu a minha oração pedindo R$5.000. E em 2 meses, o valor que eu consegui foi R$9.920, fora alguns outros trocados que eu consegui levar para a missão. Quando eu vi todo esse dinheiro que tinha entrado na minha conta, eu tinha certeza de que era a vontade de Deus que eu estivesse lá. E essa foi apenas a primeira experiência milagrosa que eu tive como alguém, estudante, sem trabalho, consegue arrecadar quase R$10.000 em 2 meses. Eu falei: eu tenho certeza que é Deus que está me levando para lá. E o Líbano é um país de muitos contrastes. É possível ver pobreza e riqueza na mesma rua, diferenças religiosas, cristãos e muçulmanos convivendo juntos, paisagens naturais belíssimas ao lado de ruínas e marcas por causa da guerra, um povo que sofreu durante muitos anos, mas com um coração enorme. Hospitalidade para eles é a regra de ouro, a norma máxima daquela cultura. Então, logo que eu cheguei em Beirute, fui muito bem recebida por todo o pessoal da universidade onde eu fiquei, consegui fazer vários amigos, e durante o meu trabalho com os refugiados, acontecia o seguinte: como eu não me comunicava em árabe, sempre tinha um adolescente que falava árabe e inglês junto comigo para poder me traduzir. E assim eu fazia. A minha rotina era visitar uma clínica de saúde pela manhã onde eu trabalhava, e no período da tarde eu visitava famílias de refugiados, conversando com eles, vendo quais as necessidades que eles tinham para de alguma forma poder suprir. E assim foram durante 8 meses. E eu confesso para você que durante todo o meu período missionário no Líbano, eu me questionei muito
se eu estava fazendo a coisa certa, porque eu não via resultados palpáveis ou gente que tinha interesse em conhecer sobre Cristo, e eu comecei a questionar muito a Deus se o que eu estava fazendo ali era o correto ou não. Mas tem uma história muito especial que eu quero compartilhar com você, que eu guardo no coração, que me deu a certeza de que é no dia a dia, enquanto a gente se consagra a Deus, que Ele nos usa. Eu estava fazendo aniversário e muitas mulheres da universidade decidiram me fazer um piquenique de aniversário. Então tinha várias frutas, castanhas, bolos, e como tudo no Líbano, no Oriente Médio, é relacionado à hospitalidade e à abundância, a comida soprou e bastante. Em especial tinha sobrado um bolo inteiro fechado dentro de uma caixa e várias frutas. Eu disse, bom, tem uma família que eu amo muito de refugiados, que eu tenho um carinho enorme, eu vou levar esse bolo para eles. Isso foi um domingo. Juntei o bolo, algumas frutas e eu tinha comprado alguns presentinhos bem baratos para levar para essa família. Um pai surdo, uma mãe com 5 crianças para cuidar dentro de casa, mas muito amáveis e sempre abertos às visitas que eu fazia. Então, minha decisão foi juntar os presentes, o bolo e as frutas e levar para eles. Segunda-feira, quando eu desci para a clínica para trabalhar, passei antes na casa deles e bati no portão, mas ninguém respondeu. Falei, nossa, mas é cedo, é 7h15, talvez estejam dormindo, será que eu devo tentar de novo ou não? Bati mais uma vez, ninguém respondeu. Eu orei e falei, Senhor, o que eu devo fazer? E aí no meu coração foi assim, só deixa aí na porta. Na cultura muçulmana é muito difícil você encontrar vandalismo, roubo. Falei, então eu vou deixar o bolo aqui na frente da casa deles, na frente do portão. E fui trabalhar. E, infelizmente, por causa da minha agenda de rotinas e visitas às famílias refugiadas, eu só consegui voltar naquela casa um mês depois. E conversando com a família, vendo como eles estavam, eu sei que era uma família que tinha muitas necessidades, mas crianças muito adoráveis e amáveis. Eu perguntei para eles, e o bolo que eu deixei aqui, vocês receberam, gostaram? Naquele momento todos ficaram se olhando assim, mas que bolo? A gente não recebeu nenhum bolo. Aí eu falei, foi um bolo que eu deixei logo cedo na porta de vocês. Aí a mãe, de repente, chama uma das filhas e fala, Heva, conta pra doutora o que foi que aconteceu no dia anterior. Então a Heva me contando pela tradutora que ela pediu pra mãe dela um bolo de aniversário, que na manhã seguinte iria ser o aniversário dela, e ela pediu, mãe, você não pode fazer um bolinho pra mim? E a mãe, com toda a sua sabedoria, pediu pra ela esperar, porque o pai só iria receber o salário dele no final do mês. A Heva então disse que tá bom, vamos esperar. Pra surpresa dela, na manhã seguinte, no dia do aniversário dela, a hora que eles abrem o portão, ela encontra o bolo, as frutas e os presentes que eu tinha deixado. Quando eu ouvi aquilo, eu abracei ela, e como a gente não pode pregar tão abertamente sobre Jesus no meio de uma comunidade muçulmana, eu abracei a Heva e no ouvido dela eu falei, Heva, esse presente quem te deu foi Jesus, que falou no meu ouvido para eu vir trazer aqui para você. E depois daquele dia eu tinha certeza de que Deus estava me usando, por mais que eu não estivesse vendo, e que se eu submetesse toda a minha vontade para Ele e ouvisse a voz dele a cada dia me dizendo o que fazer, eu já estaria fazendo a coisa certa. Até hoje em dia eu mantenho contato com essa família, com a Heva, com a Hulda e com todos os outros filhos. E fico muito feliz em poder ter sido parte, talvez, daquele momento tão difícil para eles como refugiados no Líbano. E agora eles estão esperando um momento para poder sair de lá e embarcar numa nova viagem rumo à Suíça para poder ter uma vida totalmente diferente. A minha oração é para que a cada dia você também tenha essa mesma experiência que eu tive. Talvez você não vai receber um chamado para deixar uma caixa de leite ou bolos e presentes na porta do seu vizinho. Mas se a cada dia você submeter as suas decisões e a sua vontade àquilo que Deus tem pedido, Ele vai fazer grandiosas coisas. Às vezes a gente nem vai conseguir ver o resultado dessas coisas aqui,
mas o simples fato de nós vivermos uma vida de acordo com aquilo que Deus nos pede é o melhor testemunho que a gente pode dar. Então, eu espero que você que está ouvindo esse podcast, se não teve uma experiência missionária até agora, peça para Deus. Com certeza Ele vai te usar como missionário aonde quer que você esteja.